Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E você que nos visita, então, muito bem-vindo, obrigado pela tua presença, Deus abençoe. Mário, meu amigo, bom ter você aqui, tamo junto, família, né, esposa tá do lado ali, Deus abençoe. Cadê a Wanda? A Wanda tá em algum lugar, ela tá aqui, ó. Pronto, glória a Deus, tamo junto aí. E a amiga da Renata, né, visitando, Batista, Patinga, aqui não tem mineiro, fica tranquila. É. Eu acho que quem quiser esconder do mineiro em Patinga tem que vir para cá. Terra boa, gente. Deus me deu o privilégio de conhecer Ipatinga, terra boa. Vai jogar aqui no telão, Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. Ok? O texto diz assim, olha. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Amém? Pai Santo, te louvamos pela Tua palavra, que ela seja vida nas nossas vidas, e que edificados no Senhor nesta manhã, nós saiamos daqui para vencer com a convicção que somos filhos amados do Senhor e te expressarmos, Jesus, por onde passarmos para a glória do teu nome. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, fala conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero falar com você nessa manhã, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, sobre está ordenado. É uma ordem, Deus decretou isso. Não tem como ser mudado. Está ordenado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Amém? Quantas profissões você já aprendeu aqui na América? Gente, eu já aprendi umas profissões depois que eu cheguei aqui. E eu estou curtinho aqui, tem 2 anos e 3 meses só. Quantas profissões você já aprendeu aqui? Quantas coisas você já descobriu que você pode fazer? Né? É uma terra de oportunidade, sim ou não? É uma terra abençoada, não é? Agora, eu não sei quanto tempo faz que você não vai ao Brasil. Mas se você precisar ir ao Brasil, quanto tempo você gasta de ida e volta, de viagem? 9 horas? Bacana, ok. Bom, então vamos para uma figura de linguagem para você entender. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, ok? E a Bíblia diz que ele também é o nosso sol da justiça. Glória a Deus. Então, o leão da nossa história voa, ok? O leão da nossa história voa. Você crê que Jesus é capaz de voar? Então, o leão da nossa história voa. Agora, imagina comigo que esse leão, ele decide fazer uma viagem da terra para o sol. Da terra para o sol, 2 referências, ok? Ele vai gastar quanto tempo para fazer essa viagem daqui no sol? 8 minutos? Quem dá mais? Quanto tempo? Daqui no sol. Quanto tempo? Milésimos de segundo? Milésimos de segundo vai chegar lá. Qual é a única forma que existe? Já está lá. Qual é a única forma que existe dele estar nos 2 lugares ao mesmo tempo? Aqui na terra e no sol. É possível ele estar? Qual é a única forma que existe dele estar aqui e lá ao mesmo tempo? Porque ele está em cima? Ok. No centro? Ok. Porque ele centra todas as coisas aqui também? Onipresente. Está em todos os lugares. Só existe uma forma de Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Todas essas coisas estarem contidas nele. Ele é maior que tudo isso. O nosso Deus é grande. Amém? Por ele ser um Deus grande, ele é imutável. Ele não muda. Ele é permanente.
ele é infinito. O que é um infinito? Você chega aqui em Deus, não tem mais nada para lá. Ele é infinito. Então ele é além do tempo. Para ele não existem ontem, hoje e amanhã. Ele é. Ficou claro? Está tudo claro para nós nessa linguagem? Então essa é a única forma de Deus estar em todos os lugares, é ele ser maior que tudo isso. Diga, o meu Deus é grande. Porque se Deus precisasse se mover, ele não era grande o suficiente. Então ele não se move, ele fica estático. Quem se move? A gente. O Espírito de Deus se move no nosso meio. Amém? E Jesus, estando na terra, ele se moveu. Ficou claro? Ok, bacana. A Bíblia, ela conta a história de um homem, de um rei, chamado Asa. Lá em 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Glória a Deus, né? Nisto você cometeu uma loucura. O profeta está falando para o rei Asa. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o profeta e o lançou na prisão, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, Asa oprimiu alguns do povo. Eis que os demais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E no 39º ano do seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés, e essa doença era muito grave. Porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Asa morreu no 41º ano do seu reinado. Então ele era um rei, e ele decide confiar nos médicos e não em Deus. Nós precisamos dos médicos, mas a nossa confiança está em... E ele decide confiar nos médicos e não em Deus. E qual que é o fim dele? Por quê? Porque está ordenado. O Deus que estava lá naquele dia de Asa, está aqui hoje? É o mesmo Deus? É o mesmo Deus? Quanto tempo ele demorou para chegar daquele dia até hoje? Mas já são quase 5.000 anos. 4.000 anos depois. Quanto tempo ele demorou para chegar? Porque já é para ele. Fica claro? Esse Deus que nós servimos, ele está com os seus olhos postos sobre toda a terra. Diga assim: Deus me conhece. Está ordenado morrer uma só vez, não fala desta morte física. Se falasse dessa morte física, haveria uma contradição. Por que haveria uma contradição? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, está aqui no telão também, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós quem? Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o... Ora, se está ordenado morrer uma só vez, e aqui está dizendo que os vivos vão encontrar com Jesus, esse povo vai morrer? Não. Então temos uma contradição. Se falarmos da morte física, estamos tendo uma contradição. Então, se está ordenado morrer uma só vez, não fala da morte física, dessa passagem, fala da morte eterna. Está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Não tem mais jeito, acabou. Então, enquanto em vida é possível, você concorda comigo? Enquanto estarmos vivos é possível. Percebe que na vinda do Senhor, ele está dizendo que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro? Olha, ele está dizendo, na vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos que estão em Cristo se encontrarão com ele nos... Aí tem uma pergunta, não tem? E os mortos sem Cristo?
E os vivos sem Cristo? Por favor, sem querer ofender ninguém, problema deles. Problema deles. Porque com certeza em algum momento eles ouviram falar de Jesus e não o aceitaram. Não quiseram. Mas aí eu tenho uma pergunta, sem querer ofender ninguém, por favor, me ajuda. E se for você sem Jesus? Problemaço. Porque você está aqui nessa manhã. Problemaço. Veja, nós não estamos falando de uma placa de igreja. Amém, queridos? Nós estamos falando de um relacionamento. Relacionamento. Às vezes, relacionamentos são mais complexos do que parecem, sim ou não? Então, vamos, cadê minha esposa, minha querida Tânia? Ela está em algum lugar. Depois vocês não contam para ela que eu falei, então. Para não dar problema para mim. Ela comprou 2 prateleiras para colocar na cozinha. Chegou lá e colocou as prateleiras no cantinho assim, entre o armário e o outro armário que ela tinha lá. E aí ela falou para mim assim, não é ela que está chegando, graças a Deus. Porque senão eu ia ter que parar a história. Aí ela colocou a prateleirinha lá e ela falou para mim assim, eu estou querendo colocar essas prateleiras na parede, mais ou menos por aqui. Falei, tá bom. Aí passou uns dias, ela falou assim, olha, você precisa colocar minhas prateleiras. Eu falei, tá, legal, mas eu não sei onde que tem o tal do 2x4, fala, para poder colocar a prateleira aí. Aí alguém, acho que foi o Everton da Jaque, me deu um aparelhinho assim que você passa assim, negócio chique, você acha, para você fazer. Eu falei, pronto, já tem um aparelhinho, né, já andei mais um pouquinho, né, mas as prateleiras continuavam lá. Aí um dia, 3 meses, 3 meses depois, eu cheguei lá e falei assim, aonde você quer mesmo que eu coloque a prateleira? Eu falei assim, eu nem sei se quero que coloque mais. Falei, tá bom. Virei as costas e saí. Passou umas 2 semanas, ela falou assim, você não vai colocar a mesma prateleira, né? Não, sumiu. As prateleiras sumiram, foram abduzidas. E ela também não falou mais nada. Mas eu não coloquei a prateleira. Relacionamentos são difíceis, gente. Difícil, né? Deixa eu perguntar para você, quanto vale uma vida? Só para corrigir aqui, homens, eu estou errado, tá? Ela está certa. Tá? Ó, quanto vale uma vida? Quanto você acha que a tua vida vale? Quanto que vale a vida do teu irmão? Quanto você estaria disposto a dar pela vida do teu irmão? Ó, portal de transparência do governo federal do Brasil. Tá lá, é só você ir lá olhar, a informação tá lá, eu passo o endereço para você depois. Em 2020, foi feito investimento de 524 bilhões de reais pela questão da Covid. 524 bilhões pelas causas da Covid. A pandemia levou muitas pessoas, sim ou não? Levou muitos queridos nossos, né? Nós estamos aqui. Graças a Deus. Foram dias de dor, foram dias difíceis. Você imaginava passar por um negócio desse? Mas nós passamos, estamos aqui. Você concorda comigo que tem um sentido em nós estarmos aqui? Porque, veja bem, 524 bilhões gastados com a Covid. É muito dinheiro? Paga uma vida que morreu? Não paga. Uma pessoa que morre, dinheiro no mundo nenhum paga. Aí eu pergunto para você, e a morte eterna? Então qual é a boa notícia? A boa notícia é que a minha querida Tânia chegou. Contei a história da prateleira. Mas eu não coloquei a prateleira, né? Aquela lá da cozinha.
mas também família, amém, querido? Essa semana eu conversei com o Mário com muito carinho, com muita atenção. O Mário sempre dá muita atenção para mim e me trata com muito carinho, gente. É uma pessoa que eu aprendi a amar. E o Mário ele tem vivido dias difíceis. O Mário ele teve 2 infartos. Tá aqui, ó. Teve 2 infartos. Posso falar, Mário, um pouquinho? Posso? O Mário teve 2 infartos. O Mário teve uma questão de diabetes gravíssima. Teve 2 infartos e passando por diálise. E a gente orou. Nessa semana a gente orou aqui. Falou, pastor, tá difícil, inclusive, crer. Porque é dias difíceis, você concorda comigo? Quando é difícil crer, você concorda? E nós oramos, falei, Mário, mas nós cremos no Deus que cura. A Wanda tem passado dias difíceis, né, Wanda? Tem lutado com uma pessoa querida da família com câncer. Dias difíceis, de luta. Nesses dias difíceis de luta, é difícil crer. A nossa fé é desafiada, amém, queridos? Mas isso não significa que Deus não está no controle, que Deus não está percebendo. É preciso crer. Agora, mais do que crer, é preciso pensar no quê? O que eu vou deixar se eu for? O que você vai deixar se você for? Como vão ser contadas as tuas histórias? Quais as memórias que haverão dentro de você? Como a tua esposa vai falar de você? Aqui, nem prateleira em casa prestava para colocar. Graças a Deus foi. Tem sentido, queridos? Como que vai ser falado ao teu respeito? A forma como você trata, como você se relaciona, se resolve. Então eu quero ter um momento de reflexão bem rápido com você, a partir disso que está lá em João 20, 11. Você pode abrir a sua Bíblia lá, João 20, 11. Jesus havia morrido, Jesus ressuscita, e ele ao ressuscitar, ele deixa o lenço dobrado, que é um sinal de que ele iria voltar, na cultura judaica, e então as pessoas vão ao túmulo para poder, os discípulos de Jesus, Maria Madalena, vai ao túmulo para poder pegar o corpo de Jesus, para poder estar lá no túmulo ali, né? Naquela situação ali, pegar o corpo. Está lá no túmulo naquele momento de dor, da perda de Jesus, né? E diz assim, a partir do verso 11 de João 20. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Isso dá a entender que ela não saiu dali. Jesus foi enterrado e ela ficou ali, junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, porque eles já haviam descoberto, ela foi até lá, o pessoal foi dar as notícias e o corpo de Jesus não estava lá mais. A pedra havia sido removida e o corpo não estava mais lá. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados aonde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei aonde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Jesus disse, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Ele era o professor deles que ensinava, né? Então, a partir disso aqui, eu quero ter uma reflexão com você para essa manhã, para você levar para casa. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui é a morte da simplicidade. Ela sabia que ele havia sido ressuscitado, sim ou não? Ela sabia que Jesus havia ressuscitado. Mas dentro dela, ela acreditava poder vê-lo. Por isso que ela permanecia ali no túmulo. Ela queria vê-lo, aonde ele está. Ela sabia dentro dela que ele havia sido ressuscitado, mas ela queria saber onde ele estava.
contrariando os fatos, ela cria que ela poderia ver Jesus ali. E Jesus, ele faz exatamente com isso. Ele nos convida a crer. Esse crer, eles têm que estar inserido em nós. Você está vendo Jesus nesse momento? Mas nós precisamos crer que ele está aqui. Nós somos desafiados nisso, nessa fé. Então os discípulos vão embora e ela fica chorando. E enquanto ela chora, Jesus aparece para consolá-la. E a gente vai perceber então que a razão, ela nos complica. Por que a razão nos complica? Porque fé não se explica, fé se crê. Como é que você quer explicar Jesus? Como é que você quer explicar está ordenado morrer uma só vez? Como é que nós queremos explicar eternidade? Como é que nós podemos explicar um Deus que estava lá e está aqui hoje e vai estar lá amanhã? É pela fé, não tem como explicar isso. A razão, ela nos complica. Olha, em Deus, mortos ressuscitam, peixes se multiplicam, homens andam sobre as águas, a física é contrariada. Deus é o Deus que contraria as próprias leis, porque as leis estão contidas nele, elas se submetem a ele. A Bíblia diz que Jesus veio para dividir. Por que ele veio para dividir? Porque ele vai separar quem é dele e quem não é. É assim que funciona. Os judeus ortodoxos, eles não citam o nome de Deus. Por quê? Por respeito a Deus. No cristianismo, o nosso Jesus virou motivo de piada. Olha o que fizeram com Jesus no Carnaval do Rio de Janeiro. Aí a pessoa zomba de Jesus, a pessoa pisa em Jesus, faz piada de Jesus, diz que não crê em Jesus, que se Deus existe, ele deve estar em algum lugar menos aqui, e aí tudo vai mal na vida dela, e ela pergunta, eu não sei por que isso está acontecendo. Eu sei. Eu sei. As tragédias da vida não têm a ver com a ausência de Deus. Deus está presente. Isso tem a ver com o nosso estilo de vida longe de Deus. Isso é fato nas nossas vidas. Precisamos crer somente e decidir viver nele. Jesus morreu. O Deus vivo encarnado morreu e ressuscitou. A morte da simplicidade. Diga comigo, Deus é simples. Diga, morreu por mim e ressuscitou. Diga, glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, aprenda a separar necessidade de prioridade. Separe necessidade de prioridade. Então eles perguntaram, mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor. Ela acreditava que alguém tinha passado ali e levado ele. Se ela tivesse a sua necessidade resolvida, o mundo que resolvesse a dele. Ela queria o Jesus dela. Assim, a minha necessidade é o ter o meu Jesus. E vocês, se vira. Problema de vocês. E Deus, ele não pensa somente no indivíduo. Deus pensa no coletivo. Amém, queridos? E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Amém? Porque Jesus morreu por mim e por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus, ele identifica necessidades e estabelece prioridades. Quando você identifica necessidades na sua vida, você estabelece prioridade. Prioridade aponta para aquilo que é importante para você. Veja, Gênesis, um amigo meu, pastor Reginaldo, ele fala muito sobre isso. Gênesis 1, lá no verso 2, está escrito assim: a terra era sem forma. Olha lá, está ali, ó. A terra era sem e havia, são 3 necessidades, você concorda comigo? A terra era sem forma, uma necessidade, vazia, outra necessidade, e havia trevas, ok? Sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então o que está dizendo aqui? Que Deus identificou 3 necessidades, sem forma, vazia e havia trevas. Quando ele identificou as necessidades, ele definiu a prioridade. Olha o verso seguinte, olha o verso 3. Então disse Deus, e houve luz. Por quê? Porque ele entendeu que se houvesse luz, iria ficar fácil ele resolver o problema dela ser sem forma e vazia. Ele ia enxergar, porque a palavra luz aqui traduz conhecimento.
Então, quando você olha para a sua vida e percebe as necessidades, você identifica as tuas prioridades. É importante pensarmos sobre isso. Se você identifica as suas necessidades e você crê, você sabe qual é a sua prioridade. Amém? Pastor, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui nessa manhã? Em 2 Coríntios 5,15, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Então, qual que é a minha prioridade? Viver por ele. Viver para e viver nele, com ele. Amém, queridos? O serviço está pronto, Jesus ressuscitou. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Então, quando aceitamos, está pronto. Foi uma decisão dele por nós. Jesus é um em todos. E qual que é o privilégio disso? Termos Deus dentro de nós. O Espírito Santo vem e habita em nós. Quando a gente olha para o Velho Testamento, Moisés está num ambiente, Deus se apresenta a ele e Deus fala para ele assim, ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Ok? No Novo Testamento ele diz assim, eu habito em você, porque através do sangue de Jesus você é santo. Diga, Deus habita em mim. Então a segunda coisa que a gente aprende é entender as necessidades e definir prioridade. Qual que é a minha prioridade? Ser achado nele. Amém? A terceira coisa que eu aprendo, caminhando para o fim, nós precisamos saber como somos conhecidos no céu. Como você é conhecido no céu? João, ele não cita o seu nome, mas ele sabia que ele era o discípulo amado. Deus nos ama, amém? Diga, Deus me ama. Nós somos o objeto amado de Deus. Jesus morreu na cruz por amor. Amor por quem? Por nós. Deus chamou Jó de meu servo. Deus chamou Abraão de meu amigo. Jesus vem e chama Maria pelo nome. Nós somos conhecidos no céu. Como você é conhecido no céu? Isso é a sua prioridade, amém? Você já parou para pensar nisso? Como você é conhecido no céu? Como o céu te conhece? A primeira identidade que temos que ter é a de filhos de Deus. Se você sabe quem é Deus, você já resolveu muito das suas necessidades, sim ou não? Porque Deus, ele é poderoso para realizar. Em João 1,12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no nome do Senhor Jesus? Ok? Vamos fazer uma oração? Coloca a mão no teu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é filho de Deus. Nessa manhã, eu te aceito, eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, me lava com teu sangue, escreve o meu nome no livro da vida, que eu seja conhecido no céu como filho amado do Deus vivo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Ok? Bacana. Depois de dizer isso, o texto diz assim, olha, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou, mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus disse, Maria. O texto diz que ela não reconheceu Jesus. Veja, ela andou com Jesus, ela viveu com Jesus, Jesus libertou aquela mulher, Jesus curou ela, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ela está na porta do túmulo, Jesus aparece para ela, chama ela pelo nome, para ela poder reconhecê-lo, porque ela não tinha conhecido ele. Essa mulher estava viva, sim ou não? Agora vamos para o outro lado da história. A Bíblia conta a história de um homem chamado Lázaro. Lázaro morreu, havia 4 dias que ele estava morto. Jesus chega na porta do túmulo, assim como ela, e Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai do túmulo e vem para fora.
Um morto reconheceu a voz de Jesus. Uma viva não reconheceu o próprio Jesus. Quando olhamos no texto de Apocalipse, diz: tem nomes de que vive, mas está porque nós precisamos, se estamos vivos, reconhecer Jesus nas nossas vidas. Amém? Apocalipse 2,17 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. A voz do Senhor, ela é poderosa. Nós precisamos aprender a ouvi-la. Lázaro reconheceu a voz do Senhor. Esse texto diz que nós teremos uma pedrinha com um nome que só Jesus e nós saberemos. Quando Deus te chamar, você vai saber que Ele te chamou. Amém? Pastor, como é que eu vou saber quando Ele me chamar? Nessa manhã, enquanto eu falava, Ele falou algo com você. Alguma coisa Ele ministrou no teu coração. Então você sabe que Ele está falando nessa manhã. Está ordenado morrer e virá o juízo. Para quem é o juízo? Em João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ela não reconheceu. Crucificado foi o Cordeiro, quem ressuscitou foi o leão. O Jesus feio morreu, o lindo ressuscitou. Amém? Nós temos um Jesus lindo. Amém? Quem que fez essa oração junto comigo aqui, reconhecendo a Jesus pela primeira vez e entendeu que era uma necessidade da sua vida e quer viver esse relacionamento com Jesus a partir de hoje? Erga sua mão. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém? Eu não vou chamar para você vir aqui na frente, só quero saber quem vocês têm. Vamos ficar de pé? Sem Jesus não há vida eterna. Amém, queridos? Pastor, essa palavra ela me deixa um pouco desconfortável. Ela precisa nos deixar desconfortável. Porque eu não estou falando de colocar uma prateleira na parede. Eu não estou falando de 10 dias de vida. Eu não estou falando de 20 dias de vida. Eu estou falando da sua eternidade. Aonde iremos passar a eternidade. Amém? Que Jesus seja Deus conosco em todo o tempo. Amém?